TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 18 de maio. E você vai ver a seguir. 3 estabelecimentos comerciais são invadidos na mesma noite em Itaipava. Prefeitura de Petrópolis proíbe a operação da Cascatinha. STJ revoga recurso de Rubens Bom Tempo e determina a suspensão dos direitos políticos. Petrópolis terá que pagar mais de R$500 bilhão em juros do PAC Seleção. Casos de dengue apresentam queda em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV. Na noite da última quarta-feira, a Prefeitura de Petrópolis proibiu a empresa Cascatinha a continuar com a operação em Petrópolis e decretou a caducidade do contrato. Com a medida, as linhas foram transferidas para as empresas Turpe e Cidade das Hortênsias. Devido à decisão, o Sindicato dos Rodoviários realizou uma manifestação no centro da cidade. A operação temporária foi iniciada às 0 horas desta quinta-feira. O anúncio de caducidade foi realizado na última quarta-feira na Casa dos Conselhos, ao lado da Prefeitura de Petrópolis. Na ocasião, o prefeito Rubens Bom Tempo alegou que a empresa não tem condições de operar com segurança na cidade. Após o anúncio, o Sindicato dos Rodoviários realizou uma reunião na manhã desta quinta-feira e iniciou uma manifestação contra a medida da Prefeitura. A manifestação foi iniciada por volta das 10h30 da manhã na sede do sindicato, localizado na rua Visconde de Souza Franco, até a Prefeitura Municipal de Petrópolis, na Avenida Coelher. Os profissionais pararam o trânsito no sentido rodoviária. A CPTrans e a Polícia Militar acompanharam a manifestação. A CPTrans tem uma ordem aqui agora do poder público que esse carro não pode prosseguir. Então nós pedimos. Tem algum passageiro ali dentro? Desculpa, então. De acordo com o sindicato, a prefeitura não esclareceu se vai garantir o emprego dos rodoviários e os direitos trabalhistas. Uma reunião que pegou todos os rodoviários desprevenidos. A gente já via anteriormente várias vezes se reunindo com o prefeito, o Rubens Bom Tempo, o antigo presidente da CPTrans, o Thiago Damasceno, e eles falaram que qualquer movimentação iria comunicar a gente antes, mas não foi feito isso. Com as mudanças, as empresas Cidade das Hortênsias e Turpe assumiram provisoriamente as linhas que antes eram operadas pela Cascatinha, até que uma nova licitação seja realizada. A Prefeitura vai ter que fazer ajustes no edital para a contratação de uma nova empresa, após o Tribunal de Contas do Estado encontrar 6 irregularidades no edital. As linhas operadas pela Cidade das Hortênsias são 380 Estrada da Saudade Centro, que é uma nova linha, 326 Boa Vista, 327 Comunidade do Ventura, 328 Fragoso, 329 Monte Florido, 331 Luiz Pellegrini, 332 Boa Vista, 334 Montese, 399 Noturno Boa Vista. E já as linhas que vão ser operadas pela Turpe são 630 Jardim Salvador, 631 Roseiral, 633 Comunidade do Neylor, 634 Vale dos Esquilos, 636 Alto Comunidade do Alemão, 637 Etílio Marote, 638 Quarteirão Brasileiro, 639 Max Manuel Molter, 641 João de Deus e 697 Noturno Vale dos Esquilos Etílio Marote. Muitos petropolitanos, na manhã desta quinta-feira, ficaram perdidos com as mudanças, tendo em vista que o local de desembarque dos coletivos também foi alterado. Não, a linha lá do outro lado. Como que o senhor ficou sabendo dessa mudança? Não, subiu hoje. Achei ruim porque agora, por exemplo, são 10h15, só vai ter um aqui para a estrada 10h40. Tá tudo lá no bosque atrás da loja americana. E Sim, né? Porque o pessoal tá aqui, né?
Tatiana é moradora do Fragoso e ficou ciente das mudanças por meio de mensagens pelo WhatsApp. Para ela, a mudança na operação da linha é positiva. O ponto de ônibus mudou, porque era ali perto do Megadeli Supermarket, agora veio para cá. Né? E eu fiquei sabendo da mudança, que ia ter a transferência ontem, né, por mensagem, e hoje estamos aqui. Só não sabia que ia vir para cá. A gente espera que seja uma boa mudança. A gente não vê reclamação da cidade das Hortênsias, né? A gente vê que os ônibus são bons. A Cascatinha estava precária demais. Infelizmente, esperam as coisas piores acontecer para poder fazer algo, né? Apesar da substituição das linhas da Cascatinha, a Prefeitura de Petrópolis não anunciou um prazo para realizar a licitação definitiva, assim como medidas contra a empresa Petroita. Com relação à situação dos rodoviários, a Prefeitura informou que as empresas estão autorizadas a contratar os profissionais que hoje prestam serviço para a aviação Cascatinha e que os funcionários terão fundo de garantia e direitos trabalhistas depositados imediatamente, o que não aconteceu com a aviação Cascatinha. Os valores referentes aos direitos trabalhistas estão assegurados pelo valor da outorga que será pago pela empresa que vencer a licitação quando o processo for concluído. E agora falando sobre os casos de dengue em Petrópolis. Dados do painel de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde mostram que a cidade de Petrópolis registrou uma queda expressiva de casos. Essa queda começou no mês de fevereiro e segue até o momento. Segundo o painel de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde, Petrópolis registrou uma queda expressiva nos casos de dengue a partir de fevereiro deste ano, quando as notificações dispararam para 1.830. Em março, o município atingiu a marca de 2.495 casos. No entanto, em abril, os números caíram para 115 e em maio, até o momento, foram registrados apenas 2 casos no gráfico. Vale ressaltar que os números das últimas 2 semanas podem aumentar por conta da demora da notificação. De acordo com o gráfico, os números estão em queda desde a 9ª semana epidemiológica, compreendida entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março, quando um recorde foi atingido com 725 casos na cidade. Os números de internação também estão em ritmo de queda. Em março, havia 61 pessoas internadas com a doença. Em abril, este número de internações caiu para 2 pessoas. De acordo com a Secretaria de Saúde, ainda existem casos do mês de abril em processo de investigação. Porém, já é perceptível a redução na procura por atendimentos nas unidades de urgência e emergência do município. Devido ao processo de investigação epidemiológica em andamento, o painel de arboviroses do estado poderá sofrer algumas alterações, havendo um atraso de até 3 semanas na atualização dos dados. Segundo o órgão, no mês de junho, o Comitê de Arboviroses do município vai se reunir para planejamento das próximas ações de mobilização social. Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Petrópolis, Alessandra Sauan, os dados do município afirmam esta queda de tendência. A análise realizada pela Vigilância Epidemiológica do município de Petrópolis sobre os casos de dengue no município mostram tendência à queda. Pela Vigilância Ambiental, eles ressaltam a importância de eliminar o criadouro de dentro das residências. Então a gente chama toda a população para manter unidos no combate à dengue. Em reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses, realizado no último dia 18 de abril, técnicos do Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da residência da Fiocruz em Petrópolis, apresentaram um mapeamento da dengue no município. O estudo de georreferenciamento reúne dados de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. Até o momento, foram confirmados 5 óbitos pela doença. A partir dos registros da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Petrópolis, o trabalho da Fiocruz se baseou nos casos e focos positivos de dengue no território e revelou, por meio do mapa de calor, como a doença se manifestou no município nos últimos meses. Segundo o documento, os locais que apresentaram maior incidência da dengue foram Correias, Nogueira e Itaipava. Em decisão proferida na última segunda-feira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, suspendeu um recurso especial do prefeito Rubens Bontempo em uma ação civil pública que apura improbidade administrativa. Com a decisão, Bontempo pode perder mais uma vez os direitos políticos.
Com recurso especial encaminhado pelo Ministério Público ao Superior Tribunal de Justiça e aceito pelo ministro Hernan Benjamin na última segunda-feira, Rubens Bontempo pode se tornar mais uma vez inelegível e perder o mandato como prefeito. A decisão do ministro do STJ vai de acordo com a decisão de 2019 da 4ª Vara Civil de Petrópolis. A decisão da 4ª Vara Civil, na época, determinava uma sentença ao prefeito Rubens Bontempo por improbidade administrativa. No entanto, a defesa alegou que a decisão era similar a uma outra decisão de um outro caso similar ao do prefeito. Foi então que recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que em 2021, por meio do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros, votou por 4-3 a elegibilidade de Rubens Bontempo. A ação aberta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na 4ª Vara Civil apura o parcelamento de débitos entre a Prefeitura de Petrópolis e o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, o INPAS. Em uma mesma noite, 3 estabelecimentos de Itaipava foram invadidos. Os crimes aconteceram com poucas horas de diferença entre a noite da última terça-feira e a madrugada de quarta, quando os estabelecimentos já estavam fechados. Confira. Por volta das 11 horas da noite de terça-feira, a concessionária de automóveis Chevrolet, localizada na BR-040 em Itaipava, foi alvo de uma ação criminosa. Um homem arrombou a loja com uma ferramenta e, dentro do estabelecimento, revirou documentos e objetos. Apesar do ocorrido, nenhum item foi levado. A invasão, que durou pouco mais de 20 minutos, aconteceu após o criminoso cortar a grade de segurança do local e quebrar a fechadura da porta da frente. Os proprietários registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Horas depois, por volta de 1h40 da manhã, a loja Carrapeta, que fica na estrada União e Indústria, também em Itaipava, foi invadida. Imagens das câmeras de segurança mostram que um homem entrou no estabelecimento e revirou gavetas e documentos. Ele ficou no estabelecimento por cerca de 5 minutos, até que o alarme tocou e ele saiu correndo. Pouco tempo depois, às 2h20 da manhã, o restaurante Mané, próximo à loja Carrapeta, também foi invadido e furtado. Imagens das câmeras de segurança mostram que o homem entra no estabelecimento e se direciona ao caixa, consegue abri-lo e retirar todo o valor em dinheiro. Ele também leva um telefone celular que estava no balcão. Em menos de 3 minutos, ele deixa o estabelecimento. Informações de testemunhas apontam que o mesmo homem teria cometido os 3 crimes. Porém, a Polícia Civil ainda não confirmou esta informação. De acordo com a 106ª Delegacia de Polícia, as investigações sobre os casos citados estão em andamento. Após a Prefeitura de Petrópolis anunciar o recebimento de 241 milhões de reais por meio do PAC Seleções, a equipe do Correio Petropolitano entrou em contato com um economista para entender qual o custo real da aquisição de novos ônibus para Petrópolis. O anúncio da Prefeitura de Petrópolis foi realizado na última semana, após o projeto ser aprovado pelo presidente Lula. O valor de 241 milhões de reais destinado à aquisição de 182 ônibus comuns e 30 elétricos será pago em 20 anos à Caixa Econômica Federal, com juros de 6% ao ano, o que vai gerar uma dívida quase bilionária para as próximas gestões. Quando a gente está falando em empréstimo bancário, ou empréstimo desse tipo que a prefeitura fez, né, os juros compostos, eles são juros sobre juros, ou seja, se você pede emprestado R$1.000 e é 10% ao ano para facilitar a conta, né? Então, no final do ano, você está devendo R$1.100. No próximo ano, os 6% é em cima dos R$1.100. Tá certo? No terceiro ano, é em cima dos 6% dos 1.100. Então, por isso que esse negócio vai subindo. O empréstimo com a Caixa Econômica Federal, por meio do PAC Seleções, também define uma taxa de 3% como título de taxa administrativa e de risco paga mensalmente durante o período de carência e de amortização. A Prefeitura vai começar a quitar o empréstimo a partir de 2028. Com os cálculos realizados e levando em consideração apenas os juros de 6% ao ano, a Prefeitura de Petrópolis pode pagar mais de R$500 bilhão somente de juros. E o valor total da dívida será em torno de R$770 milhões, o que atualmente é equivalente a 70% da renda anual da Prefeitura. O economista ainda alertou que, durante o período de carência, apesar de não haver a necessidade de pagamento das parcelas,
os juros são contabilizados no período. Apesar de, quando a gente fala carência, a gente pensa, não, a gente vai começar a pagar só daqui a 4 anos. Sim, vai começar a pagar daqui a 4 anos, mas, apesar de você não pagar nesses meses, os juros estão sendo calculados, tá? A Prefeitura ainda não informou como pretende utilizar os recursos liberados por meio do PAC Seleções, mas tendo em vista o prazo de carência, a dívida quase bilionária será paga pelos próximos prefeitos da cidade, e mesmo que Rubens Bontempo se reeleja, pagará apenas o valor referente ao primeiro ano. E você vai ver depois do intervalo. Deputado estadual entra com representação do TCE contra a Prefeitura de Petrópolis. Tribunal de Contas da União determina a realização de nova licitação do trecho da BR-040. Loja Renner em Petrópolis terá que se retratar publicamente com vítima de racismo. Vereadores denunciam pagamento de cachês em Nova Friburgo. Pelo menos 4 acidentes foram registrados com ônibus nesta semana em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro cobra da Prefeitura de Petrópolis a prestação de contas e esclarecimentos sobre possíveis irregularidades com o gasto dos R$ 30 milhões doados pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, para a recuperação da cidade após a tragédia de 2022.
A decisão foi motivada por uma representação apresentada ao Tribunal de Contas do Estado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, que aponta irregularidades na utilização de recursos. O parlamentar integrou a comissão especial criada pela Alerj para acompanhar a execução dos gastos em Petrópolis. A gente percebeu, dentre outras questões, cestas básicas oriundas do governo federal que estavam armazenadas no local não apropriado, dentro de um sindicato. E a gente percebeu constatou nessa vistoria que havia ali uma lista de sindicalização, ou seja, o indivíduo que necessitava buscar essa cesta naquele momento de tanta dor era obrigado a se filiar ao sindicato, se associar ao sindicato para fazer jus àquela cesta. Após o início das investigações por parte da comissão, foram constatadas possíveis irregularidades na maneira que a prefeitura utilizou o recurso. Dentre elas, armazenamento indevido de cestas básicas e demora na distribuição dos alimentos às famílias atingidas. Devido às irregularidades, foi solicitado ao Tribunal de Contas do Estado o bloqueio de eventuais remanescentes da verba destinada pela Alerj à Prefeitura de Petrópolis, assim como a realização de uma auditoria especial para apurar como os recursos foram gastos pela Prefeitura de Petrópolis. A comissão também identificou a ausência de critérios na seleção de beneficiários e do cadastramento a fim de direcionar a distribuição ao público necessitado do auxílio e a aquisição de um imóvel na Rua Marechal Floriano Peixoto. Ele teve a disfarçatez de nos apresentar extratos de transferência bancária, mas isso não prova absolutamente nada. Não tem nenhum relatório, não tem nenhum currículo daquelas pessoas, não tem nada que comprove que aquelas pessoas que receberam dinheiro efetivamente trabalharam por ocasião da tragédia. De acordo com o portal de transparência da Prefeitura, dos 30 milhões enviados pela Alerj, R$ 28.708.770,21 foram utilizados pelo Executivo. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre o caso, mas ainda não obtivemos retorno. O Tribunal de Contas da União determinou a realização da nova licitação do trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. O órgão entendeu que o contrato atual não é mais válido e não há possibilidade de prorrogação da concessão. O Tribunal de Contas da União, em acórdão emitido na última quarta-feira, determinou uma nova licitação para a gestão da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, enfatizando a impossibilidade de prorrogar o contrato com a atual empresa concessionária. O contrato da atual administradora da via, a Concer, está vencido desde 2021, mas a Justiça Federal vem estendendo-o anualmente. O caso foi levado à Justiça em 2016, quando o Tribunal de Contas da União indicou sobrepreço praticado pela empresa nas obras da nova subida da Serra. Desde então, as obras do trecho, que era para ter sido inaugurado naquele ano, estão paradas. Segundo o tribunal, a concessionária chegou a ter o maior índice de descumprimento das obrigações contratuais e a maior tarifa de pedágio por quilômetro percorrido. De acordo com a decisão, o contrato expirou naturalmente, sem previsão de prorrogação, levando o tribunal a ordenar uma nova licitação. No documento, o relator do processo, Valton Alencar Rodrigues, caracterizou a concessão do trecho como a mais problemática do país, marcada pela ineficácia e pela insatisfação dos usuários. O TCU chegou a analisar pedidos anteriores de prorrogação do contrato que já foi vencido, mas ressaltou a impossibilidade da medida, sem autorização explícita nos documentos contratuais. O órgão ordenou à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes que apresentassem estudos de viabilidade para uma nova licitação em 60 dias. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, Marcelo Fiorini, a decisão do TCU corrobora com o que algumas entidades petropolitanas vêm pedindo ao longo dos anos: o fim do contrato com a Concer. A nova licitação é fundamental, a gente precisa, de fato, de termos uma nova concessionária para poder assumir essa nossa estrada, para poder fazer as obras necessárias, para poder retomar as obras da subida da Serra, da ligação Biguim-Quitandinha e de todos os acessos
para desafogar Itaipava. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, também acredita que a decisão trará vantagens para os usuários da rodovia. Segundo ele, a licitação dará a possibilidade de ter uma nova concessionária como responsável pela rodovia. Vai nos proporcionar a possibilidade de termos aí uma nova concessionária trabalhando de uma forma melhor e mais eficaz do que a Concer. E também podermos realizar todas as obras que são necessárias para que a gente possa ter realmente uma nova subida da serra com mais segurança e de fato, trazer também uma solução muito grande para a nossa economia, principalmente para o turismo. Em resposta, a Concer disse por meio de nota que as alegações do acórdão estão baseadas em dados desatualizados e já foram esclarecidos integralmente pela Concer perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Os esclarecimentos abrangem a questão de sobrepreço, de impostos e do projeto executivo da nova subida da serra. A nota diz ainda que é absolutamente improcedente a alegação de que a Concer não tenha realizado obras e que acumule inexecuções contratuais, como está apresentado no mais recente acórdão do tribunal. A concessionária afirma que a própria ANTT, em 2015, informava publicamente que a Concer já somava 146% de investimentos na rodovia, além do previsto originalmente no contrato de concessão. De lá para cá, esse percentual é de aproximadamente 200%, segundo estimativas próprias da companhia, afirmando que antes da inadimplência sofrida em 2014, a concessionária constava entre as 10 melhores do país. A nota diz ainda que a decisão judicial obtida pela Concer ampara a possibilidade de extensão do prazo de concessão e uma perícia judicial confirma que a concessionária é credora da União em mais de 2 bilhões de reais, principalmente pelas obras executadas para a construção da nova pista de subida da serra. Mas, para Marcelo Fiorini, a concessão da Concer está trazendo resultados negativos para as cidades que abrangem o trecho. Tudo que vem acontecendo tem prejudicado muito o turismo, tem prejudicado muito o comércio da cidade e a gente vem acompanhando esse processo há muito tempo e a gente espera que agora, com essa segunda sentença, com essa segunda decisão do TCU, de fato o governo federal coloque a nova licitação da nova concessionária para que a gente possa realmente avançar nessa questão, porque essa é uma situação que vem se arrastando há anos e a gente não vê uma solução. Parlamentares de Nova Friburgo abriram uma representação ao Tribunal de Contas do Estado de possíveis irregularidades nos pagamentos de cachês de artistas contratados no município. De acordo com os vereadores, foi identificado quebra na ordem cronológica dos pagamentos. A representação ao Tribunal de Contas do Estado, TCE, foi entregue na última quarta-feira pelos parlamentares Priscila Pita e Marcinho Alves. De acordo com um documento enviado ao TCE, o secretário de Turismo, Renan Alves, autorizou à Secretaria de Finanças o pagamento antecipado de 4 artistas contratados para se apresentarem nos eventos Reforma Protestante e a Festa da Cerveja. O próprio TCE também, na nova lei de licitação, ele proíbe que essa ordem cronológica seja quebrada, a não ser que tenha uma justificativa plausível, uma justificativa realmente de excepcionalidade. Caso esse que, pelo que eu vi, dentro dos memorandos, dentro dos processos dos artistas, não tinham. Lá estava dizendo que era para não causar prejuízo aos artistas. Vocês acham isso certo, essa justificativa? Não causar prejuízo aos artistas. De acordo com o documento, a justificativa apresentada pelo secretário de Turismo não se enquadra em nenhuma das exceções previstas, e as secretarias que estavam no topo das prioridades de pagamentos, como saúde, educação e serviços públicos, foram ignoradas. Com o pagamento efetuado, a prioridade dada aos artistas sobrepôs diversos fornecedores da prefeitura, inclusive pessoas que trabalhavam na festa. A informação chegou aos parlamentares por meio de denúncias enviadas pelos fornecedores do evento, alegando falta de pagamento por parte da Prefeitura de Nova Friburgo, o que fere um decreto municipal que determina o pagamento em ordem cronológica. Juntamos todos os documentos, encaminhamos para o TCE, para que ele tome as medidas cabíveis, as apurações necessárias, porque o decreto do prefeito proíbe esse tipo de prática. E o próprio TCE, a nova lei de licitação também, fala se você fizer, você tem que encaminhar para a autorização. Só que não foi feito.
De acordo com a Prefeitura, os adiantamentos foram necessários para assegurar os contratos firmados com os cantores Derrúbia, Fernandinho, Ferrugem e Fala Mansa, em que era necessário o pagamento de 50% do valor antes da realização dos shows. O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através da primeira vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian, condenou a loja Renner a pagar uma indenização de 15 milhões de reais por danos morais ao jovem que sofreu racismo dentro da loja de departamento da marca, que está localizada no shopping Pátio Petrópolis. Para Vitor Oliveira da Silva, o pedido de desculpas vai lavar a alma de toda pessoa injustiçada por racismo no espaço. Além da retratação pública, que deverá ser fixada nos destaques do feed do Instagram, site oficial e em cartaz no tamanho A1 a ser exposto na entrada da loja, a Renner também terá que pagar uma indenização de 15 mil reais. A retratação deverá ainda ser mantida pelo período de 90 dias em os locais designados. O ato racista ocorreu no dia 6 de junho de 2023. Vitor conta que foi até a loja para comprar roupas para ir a uma festa. Ele experimentou as peças, se dirigiu ao caixa, realizou o pagamento e, ao sair do estabelecimento, foi abordado por 4 seguranças, que o obrigou a tirar todos os seus pertences de sacolas. Vitor conta ainda que, além disso causar grande constrangimento, ele foi acusado de roubar uma calça que havia comprado em outra loja. A sentença ela é inovadora no quesito de retratação pública, mas ela deriva de um pedido inovador. E esse pedido inovador, ele é oriundo da necessidade urgente de que situações como a experimentada pelo Vitor, que sofreu uma abordagem racista ao sair de uma loja, não sejam normalizadas. As indenizações pecuniárias, invariavelmente concedidas nesse tipo de circunstâncias, são sim necessárias como medida pedagógica, mas não são o bastante para a recomposição da imagem. Os seguranças verificaram a etiqueta e chamaram a vendedora, que havia permitido que o jovem experimentasse a calça com a blusa que desejava da Renner. A funcionária negou que o jovem havia roubado a roupa. Mesmo assim, o segurança insistiu que Vitor tinha cometido o crime. Quando a sentença acolhe o nosso pedido de retratação pública para que mensagens sejam veiculadas nas mídias sociais e a mesma mensagem reproduzida numa placa metálica na loja onde os fatos ocorreram, o juízo ele reconhece a relevância da demanda e de que aquele fato transcende aos autos e atinge a todo e qualquer consumidor preto que já tenha sofrido uma abordagem discriminatória como a vivida pelo Vitor. Ainda na sentença, o juiz da primeira vara também lamentou o ocorrido. A sentença ainda é passível de recurso, recorreremos porque não estamos satisfeitos com o valor que foi arbitrado ao título de dano moral, mas já é um avanço e eu desejo que sirva de precedente para que os colegas, advogados e o próprio judiciário se sinta encorajado a contribuir com a transformação social e a coibir a reprodução do racismo estrutural que nos assola. Pelo menos 4 acidentes com ônibus foram registrados em Petrópolis, envolvendo a empresa Cascatinha e Petroita nesta semana. O sentimento dos passageiros é de insegurança. A cada dia que passa, fica mais evidente a crise no transporte público de Petrópolis, principalmente da prestação de serviços das empresas Petroita e Cascatinha. Nesta semana, 4 acidentes foram registrados envolvendo as duas empresas. Na noite da última segunda-feira, um ônibus da empresa Cascatinha tombou no bairro Caminho do Fragoso, enquanto operava a linha 520. De acordo com os moradores, havia somente um motorista que não se feriu. Ainda segundo eles, o ônibus perdeu o freio e o motorista teve que desviar o coletivo para um barranco, evitando assim um acidente ainda mais grave. Aí, irmãos, o livramento que Deus deu tanto para o motorista quanto para mim, Subi no morro. No fim de semana, moradores registraram um princípio de incêndio no ônibus que fazia a linha Meio da Serra. Moradores já de outra localidade, dessa vez no bairro Vila Felipe, também flagraram um ônibus que seria rebocado após uma falha mecânica. Mas não foi realizado porque o reboque também quebrou. O Correio Petropolitano teve acesso ao documento das fiscalizações realizadas pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, entre 2022 e 2024. O ônibus que tombou na localidade do Fragoso passou por 6 vistorias e foi reprovado em 4. Na última, realizada em janeiro deste ano,
foi aprovado com restrições. Em abril, a licitação para a substituição das linhas hoje operadas pela Cascatinha foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, que julgou 6 possíveis irregularidades no edital formulado pela Prefeitura de Petrópolis. Enquanto isso, a população teme que novos acidentes possam ocorrer. Não, às vezes tá demorado os ônibus, né? Perdeu o freio sim na servidão, mas aí o motorista pegou, bateu na pedra, foi para salvar. E é assim todo dia esse caos. Em fevereiro deste ano, um micro-ônibus que atende a localidade do Quarteirão Brasileiro saiu da pista em uma subida e ficou com as 2 rodas penduradas em um barranco. O coletivo já havia sido reprovado em 3 vistorias da CPTrans, em abril de 2022, em setembro do mesmo ano e abril de 2023. E foi aprovado com restrição em outras 2 fiscalizações, em agosto de 2023 e dezembro do mesmo ano. No entanto, ao analisar a última vistoria realizada pela companhia, o veículo estava em reforma ou manutenção. Em relação à Petroita, nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal, vai julgar o recurso da empresa de ônibus na ação que cobra melhores condições da frota em Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Quarta Vara Civil de Petrópolis realiza audiência para debater o convênio do município com o Hospital Santa Teresa. Estado inicia etapa de concretagem do fundo do túnel extravasor em Petrópolis. Nova Friburgo vai receber R$ 85 milhões por meio do PAC Seleções. Petrópolis é a 6ª em crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro. Petrópolis participa do projeto Cell Broadcast, a plataforma que distribui alertas da Defesa Civil sem a necessidade de cadastro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Na quinta-feira, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência para discutir a situação do convênio do município com o Hospital Santa Teresa. O convênio com a unidade está mantido a princípio até dezembro deste ano. A reunião com o juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Luiz Martins, tinha o objetivo de decidir quais serviços o Hospital Santa Teresa, pertencente à rede Santa Catarina, continuaria prestando ao município de Petrópolis. Atualmente, a unidade diz não estar satisfeita com o valor das verbas governamentais repassadas ao hospital. A rede alega que o município de Petrópolis não cumpriu com os valores pré-estabelecidos pela tabela SUS, deixando em média R$ 4.394.000 descobertos no caixa da unidade. A rede Santa Catarina contesta o valor repassado pelo município de Petrópolis ao Hospital Santa Teresa e diz que o valor não é o suficiente para custear os serviços que são prestados para o município. Além disso, o HST diz que o ano de 2024 tem previsão de fechar um caixa com déficit de R$ 9 milhões. Apesar disso, a promotoria questionou sobre os valores apresentados, uma vez que os números de atendimentos estão abaixo da média para o período citado. Tudo que nós estamos falando aqui, doutor Jorge, é de um equilíbrio de caixa. Nós não estamos falando do equilíbrio econômico-financeiro. Como fala bem. Nós tivemos esse déficit aqui, esse não pagamento, mas os serviços continuam, o investimento continua. Por quê? Porque a gente tem uma missão. Vale destacar que o HST também recebe pacientes de outros municípios e é considerado um dos hospitais mais importantes da região, levando em conta o número de atendimentos realizados a pacientes do Sistema Único de Saúde. De acordo com o presidente do Conselho da Rede Santa Catarina, Wilson Cavernali, o volume do repasse deveria ser de acordo com o volume de atendimentos realizados no HST, referente a pacientes petropolitanos ou não. A gente fica numa zona que é mal remunerado porque a gente faz uma coisa que pouca gente faz. O que fica parecendo é um paradoxo, né? Quer dizer, porque aquilo que todo mundo faz, você é melhor remunerado. Aquilo que só nós fazemos, a gente é mal remunerado e não consegue fazer com equilibrado. Já a secretária de Estado, Cláudia Mello, afirmou na reunião que o repasse feito pelo governo do estado deve ser justo em todos os municípios fluminenses. Ainda durante a reunião, algumas propostas foram apresentadas por representantes do Hospital Santa Teresa para tentar desafogar o fluxo de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, compartilhando o atendimento com o Hospital Municipal Alcides Carneiro, que já realiza algumas dessas cirurgias. Mas Ricardo Patuleia, secretário municipal de saúde, afirmou que a prefeitura não tem estrutura para receber o fluxo de atendimentos, uma vez que o hospital tem apenas 11 salas de cirurgia e uma é destinada apenas para a maternidade de alto risco. O Hospital Alcides Carneiro não tem condições de absorver mais um serviço além do que ele faz. Ainda assim, a promotoria determinou que o município tem um prazo de 30 dias para apresentar um plano de contingência para as cirurgias de média complexidade e 90 dias para as de alta complexidade. Até dezembro de 2024, os atendimentos estão mantidos, como decidido anteriormente. Mas o ano de 2025 ainda é uma incógnita para os petropolitanos e todos que dependem dos serviços prestados pelo Hospital Santa Teresa. Eu não vejo um ânimo do município em resolver. Parece que há um fogo cruzado em não oferecer a Petrópolis uma situação mais favorável dentro de um contexto político. Nova Friburgo vai receber R$ 85 milhões por meio do programa PAC Seleções. Deste valor, 50 milhões serão referentes ao transporte público e 35 milhões para a contenção de encostas.
Ao todo, 91 municípios brasileiros com problemas recorrentes de deslizamentos de terra foram selecionados para receber obras de contenção de encostas, incluindo Nova Friburgo. As intervenções vão ocorrer nos municípios classificados pelo governo federal como críticos, onde há alto risco ou muito alto para a população local. A cidade vai receber 35 milhões de reais para a contenção de encostas. Nova Friburgo também vai receber 50 milhões de reais para o transporte público, com aquisição de ônibus elétricos e com ar-condicionado. A cidade também deve receber intervenções por meio do PAC para o programa Minha Casa Minha Vida. Estão previstas ainda 33 unidades habitacionais e a retomada de outras 39 que estavam com as intervenções paralisadas no município, além da retomada e conclusão de contenções de encostas em áreas de risco e conclusão em novas obras de drenagem no Córrego Dantas e no Rio Bengalas. Para o transporte, os 50 milhões de reais serão disponibilizados por meio de empréstimo bancário. Juro simples, o primeiro ano é 6% em cima de R$1.000. O segundo ano é 6% em cima de R$1.000 e assim por diante. Quando a gente está falando em empréstimo bancário, ou empréstimo desse tipo que a prefeitura fez, né, os juros compostos, eles são juros sobre juros. No estado do Rio de Janeiro, 56 cidades serão atendidas com as obras do novo PAC. Entre elas, Petrópolis, Duas Barras, Nova Friburgo, Teresópolis, Macaé, Cachoeiras de Macacu e Miracema. O governo do estado iniciou nesta semana, por meio da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura, a concretagem do fundo do túnel extravasor do Rio Palatino, em Petrópolis. A intervenção é uma das etapas mais esperadas pelos moradores da região do Quissamã e fundamental dentro do cronograma das obras de recuperação do equipamento. O túnel extravasor tem papel estratégico para mitigar alagamentos no centro histórico de Petrópolis durante as chuvas de verão. E essa nova etapa tem o objetivo de recuperar a estrutura na localidade. Atualmente, cerca de 70 funcionários atuam em diferentes frentes de trabalho para a recuperação da estrutura do túnel, que tem mais de 3 metros de extensão entre o centro e o bairro Itamaraty. O túnel extravasor do Rio Palatino foi construído em 1960 pelo governo federal e, desde então, nunca havia recebido manutenção ou investimento. E os esforços do governo do estado para as obras estruturais da primeira etapa já foram concluídas e os resultados já puderam ser percebidos em março deste ano, quando uma forte chuva atingiu a cidade de Petrópolis. Na primeira etapa das obras de reforço do túnel, foram realizados os trabalhos de requalificação do fluxo hidráulico para melhor escoamento das águas pluviais e redução dos riscos de alagamento, desobstrução e desassoreamento do piso do túnel. Já na segunda etapa, que já está em andamento, equipes técnicas atuam nos serviços focados nas comportas da galeria, no jateamento de concreto nas paredes e no teto, além de realizar a aplicação de resina anticorrosiva no concreto. O investimento nessa segunda fase é de 41 milhões de reais e a conclusão está prevista para março de 2025. O município de Petrópolis vai participar de testes do projeto Cell Broadcast, da Agência Nacional de Telecomunicações, que prevê o envio de mensagens de alerta emergenciais da Defesa Civil para todos os números registrados em um determinado município. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que, diferente das mensagens enviadas pelos órgãos da Defesa Civil aos cidadãos pré-cadastrados na plataforma, o Cell Broadcast permitirá que o aviso seja emitido nos celulares de todas as pessoas, independente do cadastro. Isso vai aumentar o número de pessoas a serem contempladas e dar maior velocidade na emissão dos alertas. Na cidade, o treinamento para a nova ferramenta já se inicia nas próximas semanas. Os testes começam logo em seguida. A Agência Nacional ressalta que o objetivo do projeto é auxiliar nas ações da Defesa Civil para diminuir o impacto dos desastres naturais e a visão da população sobre possíveis alagamentos e deslizamentos de terra. A Anatel afirma ainda que o conteúdo emitido pelo alerta é de responsabilidade do órgão da Defesa Civil, que dispõe de informações sobre os fenômenos. O município de Petrópolis será contemplado como município piloto para iniciar os testes com a população. Em breve, teremos um bom ganho para o nosso sistema de defesa civil. O índice de crimes ambientais em Petrópolis é preocupante. A cidade é a 6ª em crimes ambientais com mais denúncias do estado e a 3ª em queimadas. Os dados são do programa Linha Verde do Disque Denúncia.
Petrópolis enfrenta uma batalha silenciosa contra os crimes ambientais que ameaçam a ecologia. Do desmatamento ilegal à poluição de rios, uma série de atividades têm sido registradas. No município foram 140 denúncias de crimes ambientais feitas ao Linha Verde nos 4 primeiros meses de 2024. O desmatamento florestal, a extração irregular de árvores e maus tratos contra animais são os que apresentam o maior número de denúncias, sendo 97 registros desde o início do ano. Já em relação às queimadas, a cidade aparece em 3º lugar no estado. Em 2023, Itaipava foi o bairro com mais denúncias de crimes ambientais, com 52 registros. Na sequência, aparecem Posse, Araras e Correias. De acordo com os dados do programa Linha Verde do Disque Denúncia, até o momento, Petrópolis ocupa a 6ª posição em denúncias em todo o estado. Os crimes ambientais mais frequentes englobam diversas áreas, incluindo a flora nativa, a fauna silvestre, os recursos hídricos e o ordenamento urbano, conforme a lei federal, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Com a chegada do período de seca, aumentam os problemas relacionados à falta de chuva e umidade do ar. De maio a novembro, as chuvas são mais escassas, acarretando a seca da vegetação, do solo e principalmente do ar. É nesta época do ano que aumentam o volume das ocorrências de incêndios florestais. De maio a novembro, as chuvas são escassas, acarretando a seca da vegetação, do solo e principalmente do ar. Nesse período, verifica-se o aumento do número de ocorrências de queimadas e incêndios florestais. Pensando nisso, o programa Linha Verde, o Disque Denúncia do Meio Ambiente, disponibiliza uma linha específica para a realização de denúncias da população fluminense, que é o número 0300 253 1177. Segundo dados do programa Linha Verde, de janeiro até o dia 11 de maio de 2024, foram registradas 115 denúncias sobre queimadas em todo o estado, um aumento de 30% se comparado ao mesmo período do último ano. Na região serrana, Petrópolis lidera o ranking. Desde 2021, foram 59 denúncias de queimadas. Nova Friburgo vem em segundo lugar, com 22 informações, e Teresópolis em terceiro, com 17 denúncias sobre queimadas. Analisando o nosso banco de dados, verificamos que o maior número de denúncias é proveniente de pessoas que estão realizando limpeza de quintais e de terrenos, queimando troncos, folhagens e mato seco próximo a áreas florestais. Lembrando que nessa limpeza você poderá estar infringindo 2 artigos da Lei do Meio Ambiente, que é o artigo 54, poluição do ar, e o artigo 41, produzir incêndios e queimadas. Na semana passada, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil para coibir queimadas na estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, no quilômetro 4. No local, foram constatadas queima de lixo verde, bota fora e aterro na margem do rio. Na ocasião, o autor foi autuado pelos crimes ambientais e o caso foi registrado na delegacia. Se você souber de qualquer indício de queimadas, de soltura de balões, faça a sua denúncia pelos canais 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.